Oração intercessória não é orar por alguém. Oração intercessória é orar junto deste alguém. Quando eu peço para que alguém interceda por mim, eu não quero que Deus mude nada. Eu apenas careço que você fique comigo em oração. Eu prefiro gente que diz: eu estou orando por você, mas quando eu olho para o lado, a pessoa também está lá. A oração intercessória é Deus nos convencendo da necessidade de andarmos juntos em oração. Então, interceder em última análise é orar caminhando junto com o alvo da nossa oração. Semana passada nós terminamos a série oração baseada no texto de Mateus capítulo 6, versos 9 a seguir, que é o registro ou a narrativa da oração ensinada por Jesus, a oração do Pai Nosso. Mas nessa semana, em oração a Deus, eu entendi da parte do Pai que eu deveria continuar abordando este assunto oração com vocês. Até porque seria muita pretensão da minha parte achar que numa série como nós realizamos aqui, fôssemos capazes de exaurir o assunto. Aliás, é bom a gente lembrar que nós aqui não temos a capacidade humana para compreender o assunto na sua totalidade. Eu acho que nenhum ser humano teria uma capacidade razoável de entender o que este assunto representa para os discípulos de Jesus. Assunto este, a oração. Mas eu entendi da parte de Deus que eu precisava continuar abordando este tema com vocês. Sabe por que eu insisto neste tema e o porquê o Pai nos inspirou a insistir nesse tema? Porque a oração é um dos pilares da nossa espiritualidade. Vocês se lembram da narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo, no verso 42, que o texto nos diz que os nossos irmãos convertidos, os primitivos, que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e também às orações. Vocês lembram disso? Então, esses 4 pilares da igreja primitiva ou da igreja como um todo, esses pilares são imprescindíveis para a saúde da igreja até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque é a doutrina que nos direciona. É a comunhão que nos amadurece. E é o partir do pão que nos iguala. E a oração? A oração é o poder capaz de manter a doutrina, a comunhão entre os irmãos e o partir do pão aquecidos no nosso interior, no nosso coração. Porque quando a gente fala de oração, é nesta conexão com o Pai é que nós conseguimos permitir que o Evangelho enraize, crie raízes no nosso coração. Por isso que, geralmente, quem não tem uma vida prática de oração, não consegue manter a doutrina no seu ser, não consegue manter a comunhão com os seus irmãos e muito menos repartir o pão. Então, vocês percebem que é uma necessidade falarmos sobre oração e que é uma necessidade este princípio oração na vida dos discípulos de Jesus? Porque sem uma vida, gente, de oração, nós ficamos vulneráveis na nossa espiritualidade. Um texto que nos faz lembrar muito bem disto é a narrativa do Getsemane, quando Jesus pediu para os seus discípulos, nós já tratamos aqui nos nossos encontros, onde Jesus pediu para os seus discípulos ficarem de vigia enquanto ele iria orar. Mas quando ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo, e encontrando eles dormindo, disse para eles: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isto é, a falta de vigilância deles devido a não se concentrarem naquilo a que o mestre havia os pedido, era devido a uma deficiência no que nós chamamos de oração. Por isso que orar não é mover Deus a nós, não é um meio de adquirir coisas de Deus, não.
Orar é buscar no Pai forças para ser o que Deus quer que sejamos. Quando eu falo de oração, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo a respeito deste tema é a seguinte: pastor, por que por muitas vezes Deus não responde a minha oração? Muitos ainda dizem ter aquela sensação de estarem falando sozinho. Já passou por essa experiência? Enquanto ora, parece que você está falando e que não tem ninguém lá, como se Deus não estivesse lá. E quando aquele momento que a gente ora fervorosamente, né? A gente clama a Deus com aquela fé que parece que nós nunca tinha tido antes. E após a oração nada muda. Parece que você nem orou. E quando acontece até pior, né, gente? Quando a gente ora pedindo para Deus agir numa situação e acontece o contrário. Ao invés de melhorar a situação ainda piora depois que a gente ora. Tem até um adágio popular que diz assim: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Você já deve ter dito este adágio, esse provérbio popular. Pois é muito comum nos sentirmos assim quando oramos. Sabe por quê? Porque ainda não entendemos o que de fato é a oração. Este sentimento de que eu falo e parece que ninguém está ouvindo é por não entendermos o princípio da oração nas Escrituras. Porque este aparente silêncio de Deus, né? Silêncio entre aspas, não é um ignorar do Pai. Pelo contrário. O silêncio de Deus enquanto nós estamos orando, por vezes, é um ato de amor. Como assim, Helder? Se Deus me ama, Ele tem que falar comigo de alguma forma, não é assim? Mas quem foi que disse para nós que o Pai não fala? Claro que o Pai fala, e o Pai fala o tempo todo. Não prioritariamente na oração, mas pela sua palavra. Grave o que eu vou te dizer aqui hoje. Se eu quero ouvir a Deus, ou quero ouvir Deus falar comigo, eu leio a Bíblia. Mas se eu quero falar com Deus, então eu oro. Lendo a Bíblia, eu me calo para ouvir Deus falar. Em oração, Deus se cala para nos ouvir. E isto que é relacionamento saudável. Só que este calar de Deus não significa que Deus não está dizendo nada. Porque Deus até no silêncio nos diz. O silêncio de Deus é Ele nos dizendo o seguinte: fala, meu filho, porque eu estou aqui para te ouvir. Deus diz o tempo todo na oração, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, Ele está dizendo em ou no silêncio. Grave isto. Deus diz no silêncio. No silêncio de Deus, muitas vezes não conseguimos ouvir o que Deus está falando, mas nós conseguimos ouvir Ele trabalhando. David Hansen, no seu livro A Arte de Pastorear, ele disse que na oração, as nossas vidas são pegas por Deus fracas e desconjuntadas e nos devolvidas inteiras. Enquanto nós estamos conversando com o Pai, Ele está em silêncio trabalhando em nós. Por isso que quando nós aprendemos sobre o silêncio de Deus na oração, compreendemos que o seu silêncio na realidade é um ato de amor. É um ato de afeto por nós, porque Deus nos ouve. Como diz Hansen também, Deus inicia a oração com o seu escutar. É como se Deus nos dissesse, todos não querem te ouvir, todos se afastaram de você, ninguém te escuta, eu estou aqui, não fique triste, porque eu te escuto. O silêncio de Deus, gente, não é um descaso conosco. Deus, por vezes, fica quieto, só nos ouvindo. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E só quem ama
tem a capacidade de escutar o outro. Eu sempre digo isso para os meus amigos, para quem eu posso compartilhar. Você quer saber se alguém te ama de verdade? Não é o tanto que ela te aconselha. Alguém revela o seu amor por você, é o tanto que esta pessoa dispõe dos seus ouvidos para te ouvir. E a oração é isso. É saber que o Pai sempre está disposto a nos ouvir. Isto é oração. Ah, Elter, mas eu queria mesmo era que Deus me respondesse. Eu queria mesmo era que Deus falasse comigo e me desse um feedback daquilo que eu estou orando. Mas meus irmãos e minhas irmãs, o prazer da oração não pode ser a resposta. O prazer da oração deve ser a relação. Eu não estou aqui porque eu estou aguardando um feedback de Deus. Eu estou aqui porque eu amo. Eu quero manter essa relação com o Pai. Eu falando e Ele me ouvindo. Porque quem ora com o objetivo de obter resposta sai da oração com mais perguntas do que entrou nela. Porque na oração Deus... Escute o que eu vou lhe dizer. Na oração, Deus não está nas respostas. Na oração, Deus está na escuta silenciosa do seu amor. Quando nós entendemos que Deus sempre nos ouve, nós terminamos sempre a oração. Mesmo sem ouvir respostas, nós terminamos sempre a oração sentindo-nos amados e amadas por Ele. Gente, nós não oramos para Deus responder o que queremos. Nós oramos para ser responsivos ao Pai. E responsível ao que o Pai quer. Oração, ela é uma conexão. A oração, ela é uma intimidade. A oração, ela é um lugar de descanso. Então, peça para Deus. Fale, diga o que você quer dizer. Diga o que sente. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza de que o Pai nos ouve. E descanse nesta afirmação e nesta verdade, neste princípio, porque Ele cuida das nossas dores, dos nossos temores, mesmo que nós não estejamos escutando nada ou percebendo nada. O Pai está ouvindo e no secreto e no silêncio está trabalhando no nosso interior, no nosso coração. Isto é oração. Ele continua cuidando de nós no secreto silencioso da oração. Então não tema quando você estiver orando e você não perceber nada. Saiba, tenha fé e acredite enquanto você fala. O Pai ouve e trabalha por você e principalmente em você. Mas como eu disse, a oração ela é uma conexão, mas não é uma conexão só com o divino. A oração também é uma conexão com o próximo. E a Bíblia chama isto de intercessão. Tiago, capítulo 5, verso 16, Tiago diz para nós orarmos uns pelos outros e assim sarareis. Mas a oração intercessória não é orar por alguém. Não. Oração intercessória é orar junto deste alguém. Orar é conexão, orar é caminhar junto. Orar junto é estar junto. É claro que quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós cremos que Deus é capaz de intervir e mudar qualquer situação, qualquer que seja as circunstâncias dos nossos irmãos. Mas a intercessão não é prioritariamente isto. No Getsemane, ou no Getsemane como nós citamos aqui, por exemplo, Jesus convida os seus discípulos a irem para o Getsemane orar. E pedem para eles vigiarem e orarem, não por ele, mas com ele. Olha esse detalhe. Jesus chama os companheiros para a oração no monte, não é porque Jesus precisa de mais gente orando para que Deus mude aquela circunstância. Não, Jesus só estava priorizando.
e carecendo profundamente de companhia. Porque, gente, é bom a gente lembrar que há um folclore no meio religioso. Há um folclore entre nós. Porque muita gente acredita que quanto mais gente orando, mais aumenta a probabilidade de Deus mudar as coisas, mudar a situação. Se uma pessoa orando já é bom, duas orando, então multiplica a possibilidade de Deus agir. Três, então, melhor ainda. Agora, imagina um Brasil inteiro orando. Aí não tem como Deus não responder. Um Brasil inteiro movido em oração, aí Deus vai se comover e vai agir, vai operar. Quanto mais gente fazendo, mais Deus atende. Mas, gente, é sério mesmo que vocês acreditam nisso? Não. Responda para você mesmo. Vocês acham que isso é verdade? De que Deus está no céu dizendo assim, ó, vamos lá, gente. Tem poucos orando, fiz demais. Vamos lá. Granjei mais pessoas aí, corram atrás, enche o ambiente de gente, eu quero mais gente orando. Quanto mais gente me convencendo, aí eu ajo. Aí eu entro em cena. Será mesmo que Deus é assim? Como se Deus fosse comovido por números, por maioria? Jamais. Eu relembro vocês do texto de Tiago, capítulo 5, verso 6. Muito pode a súplica do justo. Em algumas traduções diz, muito pode a oração de um justo. Então Deus não ouve e não atende às nossas orações pelo número de orações feitas. Deus atende a oração que é justa. Porque o Brasil inteiro pode estar orando e pedindo a Deus para que Deus o atenda, mas se o Brasil inteiro não estiver em conformidade à justiça e à vontade do Pai, ele não vai atender, mesmo que todos estejam orando. O Pai não se comove com números. O Pai procura gente que vive, que se rende à sua vontade. Tem um texto na Bíblia, em João capítulo 15, verso 7, que diz assim, alguns irmãos só leem esse trechinho aqui, ó, se pedir tudo para o Pai, tudo o que quiser vos será feito. Olha aí, pastor, se tiver fé, tudo que a gente pedir para o Pai faz. Mas o texto inteiro diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Opa, agora mudou tudo. Jesus disse que quem tem a palavra, tudo o que pede recebe. Porque quem tem a palavra não pede para si e não pede por si. Quem tem a palavra pede segundo a palavra e quem pede segundo a palavra recebe tudo do Pai. Então não importa o tanto de gente que ora. O importante é se a oração está de acordo com a palavra, com a vontade do Pai. Por isso que eu não me preocupo com o tanto de gente que ora por mim. Eu procuro intercessores que não apenas oram por mim, mas fiquem comigo no secreto. Eu gosto muito de uma definição sobre oração intercessória do pastor Ricardo Gondim, quando ele disse assim, ó, quando eu peço para que alguém interceda por mim, eu não quero que Deus mude nada. Eu apenas careço que você fique comigo em oração. Quando nós intercedemos, Pai, faça por ele, nós também temos que dizer, Pai, nos ajude a estar junto dele neste momento. Por isso oramos uns pelos outros, não jogando a responsabilidade no Pai, para que Deus resolva o problema do nosso irmão, não. Nós oramos dizendo para Deus que esta responsabilidade também é nossa. Isso é ser intercessor. É orar junto, é orar com, é orar perto. Quando eu oro por você, eu também preciso dizer, eu estou com você. Eu conheci muita gente na minha experiência religiosa que dizia ser intercessores. Mas a maioria vivia apenas com um caderninho com um monte de nome dizendo que estava orando. Porém,
dificilmente caminhavam com as pessoas que eles diziam estar orando naquela cadernetinha. São os intercessores de caderninhos. Eu até respeito quem crê assim. E não julgo mal quem assim o faz. Mas eu prefiro gente que diz, eu estou orando por você, mas quando eu olho para o lado, a pessoa também está lá. Interceder é andar junto na oração. É se preocupar e dedicar tempo, um pouco do que somos, a quem nós estamos intercedendo. É também andar de mãos dadas por quem oramos. Por isso que eu não procuro, repito, muitos intercessores. Porque eu entendi no Evangelho que basta um justo. Um que ame a Deus, que seja justo no coração e ande comigo em oração. Porque esta oração de um pode muito em seus efeitos. A oração intercessória, gente, ela é importante. Mas não é importante porque Deus se sensibiliza mais porque tem mais gente orando. Quando existe mais pessoas pedindo, aí que Deus age. A oração intercessória é Deus nos convencendo da necessidade de andarmos juntos em oração. Orai uns pelos outros. Então, interceder em última análise é orar caminhando junto com o alvo da nossa oração. Estes são os fundamentos importantes da oração que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje. Quando você for orar, não desanime não, pelo amor de Deus, porque você tem a sensação de que Deus está em silêncio. Insista nessa relação de oração com o Pai, sabendo que o Pai está em silêncio, demonstrando o seu divino amor no ato de te ouvir. E lembre-se sempre, todas as vezes que você for orar, o Pai sempre, eu disse para você gravar, o Pai sempre estará pronto para te ouvir e te sarar. Então ore o tempo todo. Você não precisa de um lugar para orar, porque a oração é o próprio lugar. Ore em qualquer lugar, o tempo todo. Ore com a própria vida. Ore, fale com o Pai dia e noite. Ore sempre, porque o Pai sempre te ouve. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está conosco. E quando Ele fala, eu escuto, e quando eu falo, temos certeza que o Pai também nos escuta. A Bíblia chama isso de amizade, nós somos amigos de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, eu não chamo vocês de servos, porque a relação com o servo, só o chefe fala. Não, eu chamo vocês de amigo, porque eu falo e vocês ouvem, e vocês falam e eu também ouço. Amigo fala, mas amigo também ouve. E nós somos uma família de muitos amigos, por isso intercedemos uns pelos outros. Nossos irmãos falam e nós o ouvimos. Só que também nós falamos e os nossos irmãos também nos ouvem. Por que tudo isso? Para que, unidos, sentados todos numa mesma mesa, ninguém se sinta só. Porque todos falam, todos ouvem, inclusive o nosso Pai que está no céu. Aleluia. Então, gente, oração também é isto. Um lugar de comunhão entre Deus e entre nós. Por isto é Pai Nosso. Uma oração comunitária junto ao Pai.